nós temos feito uma continuidade, já é o terceiro domingo que estou falando sobre mutualidade na igreja. Nós começamos com o primeiro, mais abundante, dos mandamentos mútuos, né? Lembrando que a palavra mútuo, uns aos outros, vem de uma palavra grega, alelos, que significa exatamente alguém que é relativo, que está ao lado, que está junto, que está próximo. Então, significa a tua responsabilidade para com o seu próximo. E o primeiro mandamento, amar uns aos outros. Nós estudamos e vimos que esse mandamento de amor indica que o amor é um ato da vontade e não é um sentimento. Aquele sentimento dos jovens apaixonados, eu me lembro quando eu fui uma vez levar a Kelly na rodoviária, nós éramos ainda estudantes de teologia, e eu fui levar na rodoviária, eu tive a impressão que ela me mandou um beijinho pela janela do ônibus, né? Eu fiquei tão tonto, alegre, feliz, que eu até errei a porta do ônibus para retornar para o seminário, né? Entrei pela porta da saída, opa, desculpa, estava nas nuvens. Esse sentimento não é amor, embora seja uma afeição bastante intensa, amor é uma escolha. Nós estudamos isso, nós entendemos isso, depois nós passamos para os outros mandamentos, que são, na verdade, desdobramento do mandamento do amor. Confessar os vossos pecados uns aos outros, ou melhor, vamos para cá. Admoestar e estimular uns aos outros. Nós vimos que isso tem tanto um lado positivo, no sentido de que você põe a pessoa para cima, como também pode ser um empurrão, né? Dando uma espécie de cutucão na pessoa para que a pessoa se mexa e saia daquele marasmo que ela está, passa a então entrar em níveis maiores de vida. Então, inclusive uma das palavras para incitar ao amor às boas obras é paroxismo, que na nossa linguagem atual essa palavra vem indicar um acesso de fúria tão grande que a pessoa pode ficar doente. E é exatamente isso, irritação. Quer dizer, olha só que legal, Ricardo, eu sou um cara tão abençoado que eu vou te encher as paciências até ficar com raiva de mim, mas você vai andar mais perto de Deus. É essa a ideia. Então, você vê que a igreja também é um lugar onde as pessoas se cutucam. E nós já falamos sobre isso, não vou entrar em detalhes. Nós vimos também, estou fazendo um breve resumo, perdoar uns aos outros, né? Porque o Ricardo, depois de eu tanto incitar ele o amor às boas obras, ele vai ter que me perdoar. Eu perdoo o Josias, né? Aquele chato que fica me incomodando o tempo todo, eu perdoo ele. Essa é a ideia de perdoar uns aos outros, de doar a perda. Depois, nós vimos também falar a verdade uns aos outros, vocês não podem mentir, serem falsos. A igreja devia ser um lugar onde as pessoas são elas mesmas. Não significa que elas vão permanecer como estão, não quer dizer aquele complexo de Maria Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que quando, como na família, por exemplo, vou dar aqui um exemplo qualquer aí, vou pegar a Ana, certo? Ela talvez se comporte um pouquinho melhor fora de casa do que dentro de casa. Por quê? Porque fora de casa ela tem que cuidar com certas coisas, mas em casa ela pode ser ela mesma. E é assim com todos nós. Em público, nós nos comportamos de uma maneira, em particular, em casa, nós temos a liberdade de relaxar um pouquinho mais. A ideia da igreja é você ser você mesmo, não fingir, não usar uma máscara, a não ser essa máscara que é obrigatória, certo? Todo um bando de mascarado aqui na igreja. Ok? Mas você ser autêntico e às vezes poder dizer também, olha, esse é o meu ponto fraco. Então, continuando rapidamente, porque eu não vou tomar muito tempo com isso. E então, sujeitando-nos uns aos outros, lembrando de que a autoridade é uma roupa que você veste para um serviço. Certo? O policial não é policial o tempo todo,
mas sempre que há uma necessidade que exige a ação policial, o policial, ele veste a roupa da autoridade e age. Assim também o pastor, o líder de igreja, os presbíteros da igreja, aqui nós temos dois, o Ricardo e o Arno, e o seu Gilberto, que está em casa, não pode vir, convalescendo de uma cirurgia. Então, nós temos, eles são presbíteros, mas não significa que tudo que eles falam tem que ser lei, e nem tão pouco que ele não possa submeter alguém. Nós temos que nos submeter à voz de Deus na pessoa que estiver sendo a voz de Deus. Então, nos sujeitamos uns aos outros. Bom, agora então nós vamos passar para os próximos mandamentos de mutualidade. Saudar uns aos outros com um beijo. Olha só, as pessoas se beijavam na igreja primitiva. Só que não é esse beijo, né, que alguns já estão pensando, né, aquele beijo cinematográfico. Né? Nada disso. É um beijinho no rosto. Certo? Hoje, na nossa sociedade moderna, nós não temos muita facilidade com isso. Por exemplo, se o Arno chegasse aqui, eu chegasse, né, um beijinho no rosto dele, e disse, calma aí, pastor, não se empolgue demais. Né? Mas a ideia de manifestação física de afeto. Veja, amados, igreja é um lugar de pessoas comprometidas umas com as outras e com Deus. Então, sim, por exemplo, eu beijo meu filho no rosto. Não vejo problema nisso. Por convenções sociais, hoje nós ocidentais não fazemos isso. Mas é uma manifestação de afeto. Por que a manifestação física de afeto é importante? Porque nós somos seres bioquímicos. E as posturas físicas que nós tomamos geram em nós posturas emocionais e intelectuais. Então, por exemplo, quando eu beijo o rosto de uma pessoa, eu estou dizendo, você é muito importante para mim. E isso cria um vínculo emocional bastante intenso. Então, por isso tem tanto, é um hábito mais oriental, nós não vamos estabelecer, eu não estou a fim de tacar beijo na rapaziada aí, né, nas irmãs, a gente beija de longe, com todo o respeito, mas dá um beijinho no rosto, sem problema nenhum. Agora, com a pandemia, não. Né? Mas a ideia da manifestação física de afeto com respeito gera também essa unidade. Lembrando, igreja é pessoas comprometidas umas com as outras e com Deus. Então, sim, há lugar para a manifestação física de afeto, desde que haja respeito. Principalmente, existem algumas pessoas que gostam de tirar a casquinha dos outros quando, na hora de cumprimentar, abraçam com o corpo inteiro. Existe jeito de abraçar para não tocar em lugares indevidos, não tocar na intimidade dos outros. Então, com respeito. Mas existe essa abertura para isso, porque gera unidade, desde que você saiba respeitar a intimidade do outro. Ok? Mas isso é apenas um parênteses. Nós continuamos para outros mandamentos de mutualidade, confessando pecados uns aos outros e orando uns pelos outros. 2 mandamentos aqui. Confissão de pecados. Por que é importante isso? Porque nós não estamos numa brincadeira, isso aqui é uma batalha. Amados, nós estamos avançando em território inimigo, e essa semana estivemos na casa de uma família, em que a gente percebeu literalmente essa batalha espiritual, pessoas sendo libertas de influência demoníaca, porque Satanás estava trabalhando para destruir aquelas pessoas.
Eu não posso entrar em detalhes, mas o importante, amados, é que a confissão de pecados, ela é um processo de libertação. Deixa eu falar rapidamente um pouco sobre isso. Não é uma coisa estilizada, normatizada, como é em alguns ambientes, onde existe um gabinete, o confessório, e a pessoa vai lá, eu pequei, fiz isso e aquilo, então você faz tantas penitências. Não é isso. Mas a confissão é um processo libertador, porque expõe o pecado à luz. Então, o pecado, enquanto ele permanece no secreto, ele destrói a pessoa. Porque o pecado nunca permanece no mesmo nível. Ele vai crescendo, 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 crescendo cada vez mais, e chega, por fim, a levar a pessoa à morte física, emocional, social e espiritual. Sem contar a morte profissional também. Então, pecado sempre gera morte. E o pecado precisa ser exposto à luz para que ele morra. Então, por exemplo, digamos que... Deixa eu pegar uma outra pessoa qualquer aqui. Digamos que a Eliane tenha... É só hipotético, tá, Eliane? Que a Eliane tenha o pecado da fofoca. É um vício que ela tem para falar mal, né? Daqui a pouco está já abrindo a boca e falando, e aquele negócio assim de que não se aguenta. E ela tem tratado isso, hipotético, tá, gente? E ela teria tratado isso, já assim, falado com Deus, Deus, eu não tenho que aprender a controlar essa minha língua. Falar com Deus, você ganha o perdão. Mas a Bíblia diz que para você ser curado, você precisa confessar para um irmão maduro. Logicamente, ela não vai confessar para outra irmã fofoqueira da igreja. Porque aí ela está queimando o filme dela. Mas, digamos, ela vai ouvir uma irmã, né, Vera, por exemplo, chega lá na casa da Vera. Vera, posso conversar com você? Eu sei que você não é fofoqueira, que você é uma pessoa equilibrada nessa área. Deixa eu te contar um negócio. Eu estou com um problema, que eu sou uma baita na fofoqueira. Eu preciso corrigir isso na minha vida. E a Vera vai pegar o telefone... Ah, não, não vai pegar o telefone, não. Entende? A Vera vai fazer o quê? Tá bom, Eliane, então eu vou acompanhar você nesse processo, eu vou orar por você, mas eu também vou ajudar você no processo de vencer essa luta. Entendeu? Gente, eu como pastor, caminho com outros pastores, porque pastor sozinho, que anda sozinho, ou já caiu ou está prestes a cair. Como pastor. Todos nós precisamos confessar nossos pecados uns aos outros. E a igreja é o lugar onde você tem abertura para isso. Nem todos. Lembra que existem pessoas em vários níveis de maturidade dentro da igreja. Então, por exemplo, você não vai chegar aqui na frente, imagina Eliane chegasse aqui na frente, então, meus irmãos, eu tenho que confessar, eu sou uma baita, uma fofoqueira. As outras fofoqueiras da igreja vão fazer aquele fuzuê, vão gastar a linha telefônica para mais de metro. Ou os fofoqueiros também, porque não é só as meninas, não. Ok? Então, é lógico que você vai saber onde se expor dentro da igreja, mas a igreja tem que oferecer esse ambiente, onde as pessoas se expõem, onde eu posso chegar, por exemplo, para o Ricardo, eu sou pastor de vocês, eu estou cuidando de vocês, mas tem uma área que é o meu ponto fraco. E isso aqui eu preciso que vocês me ajudem a não pisar na bola. Porque assim, de repente, o Ricardo chega, pastor, lembra que você falou que você tem esse ponto fraco? Você está entrando de novo nesse caminho. Cuidado, pastor. E aí você vê um pastor que... De uma comunidade, por exemplo, que se expõe a pessoas maduras, até mesmo dentro da sua comunidade,
que o assistem para que ele não tropece e caia, não tem escândalo de pastor entrando em disciplina por coisas pavorosas que ele acabou fazendo. Certo? Porque a pessoa fica sujeita, ela confessa antes que aconteça. Antes que a coisa fique tão feia que precisa tirar o cara do lugar para pôr outro. Que dá um escândalo no bairro inteiro. Na cidade inteira. Entende? Essa humildade do confessar os pecados uns aos outros também serve para os membros, para cada um de nós. Então, aí você ora para que você vai se colocar na brecha pelo teu irmão. E olha que interessante. Tem áreas da minha vida que não são problemáticas. Isso eu tiro de letra. Mas mesmo a área onde eu sou muito mais estável, outras pessoas não são. E nessa área onde eu sou estável, eu posso dar apoio para aqueles que não estão. E, em compensação, tem áreas onde eu patino, tropeço, que um outro irmão da igreja, ele é muito mais estável que eu. E ele me pega pelo braço e diz, vamos caminhar junto? Nessa área aqui eu posso te dar suporte. O que me leva ao próximo mandamento, que é bem interessante. E eu fiz análise do grego, principalmente, porque há uma bastante discussão a respeito do significado disso. Romanos 14:13 diz assim, não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Primeira, não é só nesse versículo que eu vou me basear, mas primeiro nesse aqui. Uma das coisas que acontece é que eu julgo o meu irmão naquilo que eu sou forte. Então, por exemplo, eu e minha esposa, graças a Deus, somos bem regrados financeiramente. Aí nós vemos a vida de um irmãozinho na igreja, cuja vida financeira é uma bagunça. O cara vive no débito, vive devendo, vive encrencado financeiramente. Qual é a nossa tendência? E ainda diz que é crente. Ele é crente, mas é fraco nessa área, precisa aprender. Mas a nossa tendência, que vergonha, julgar. E aí nós pisamos na cabeça daquela pessoa que é fraca naquela área. Mas, em compensação, eu posso tropeçar numa área que eu constantemente preciso estar prestando atenção, porque volta e meia caio naquela área. Aí vem um outro irmão que não é fraco naquela área e diz assim, como é que pode? Ainda se diz pastor. E ficamos julgando uns aos outros. Amados, não julguemos uns aos outros, não coloque uma pedra de tropeço. A pessoa já está desequilibrada, você ainda dá um empurrão, aí ela cai. Não é verdade? Agora vejo outro versículo mais para frente um pouquinho, de Romanos mesmo. Nossa, já são 18 minutos de pregação. Romanos 15:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Esse verbo acolher também é traduzido por suportar. No grego, para quem um dia quiser usar uma palavra difícil, né? É bastatsein. Bastatsein. Essa é a palavra grega para acolher ou suportar. É a ideia de pegar e carregar. A pessoa está ali, cai, não cai, você pega pelo braço, vamos caminhar junto, eu te levo. Essa palavra de suportar, de dar suporte. Mas eu pensei, então era isso mesmo. A igreja é um lugar onde nós damos suporte, não quer dizer que eu tenho que aguentar aquele irmão. Eu pensei isso e estava errado. Porque nesse texto de Romanos, a palavra é acolher, a palavra é suportar no sentido de dar suporte. Só que nós vamos um pouquinho mais para frente, eu estou correndo, Colossenses 3:13.
Suportai-vos uns aos outros. Aham, pensei, é a mesma palavra. Não é. A palavra agora é anexomai. Significa carregar, sofrer, ser paciente. Aguenta. Aguenta, teu irmãozinho. Ele é fraco nessa área e vai te irritar. Vai sim. Aguenta ele. A pergunta. Raquel, alguma vez você teve que aguentar os teus irmãos? Bastante, né? Por quê? Alguma vez você teve que aguentar os teus pais? Botei ela numa saia justa agora. Claro, porque nós somos seres humanos falhos, mas ela não pode escolher ser minha filha ou não. Ela não pode escolher ter os irmãos ou não ter os irmãos. Vai ter que aguentar. Então, assim como numa família você tanto convive facilmente nos momentos bons, como tem que aguentar quando a pessoa está sendo mala. Ok? Na igreja a mesma coisa. Teu irmãozinho que é uma bênção na sua vida, um dia vai ser mala, vai ser chato, vai ser um problema. Ele vai te perturbar. E aí você vai dizer assim, vou para outra igreja. O pessoal pensa que igreja é que nem serviço de telefonia. Eu estou trocando o serviço de telefonia porque eu fiquei extremamente bravo com a empresa que estava me fornecendo o serviço telefônico. Eles estavam fazendo muita coisa, muita bandalheira, não vou entrar em detalhes, que aqui não é lugar de denúncia. Mas, no final das contas, é uma empresa, é um serviço fornecido, e eu troco quando eu quiser, porque eu não tenho compromisso moral com eles. Igreja não é isso. Você não pode simplesmente descartar a igreja porque ela não está te agradando. A igreja não foi feita para te agradar, para te oferecer um show, que você vê luzes, cores, nossa, que instrumento. Isso não é igreja, igreja não é casa de show. Pode ter essas coisas, sem problema nenhum. Mas pessoa que procura na igreja uma casa de show não para em igreja nenhuma. Porque sempre tem uma igreja oferecendo uma coisa diferente. E hoje as igrejas da corrente principal, que estão na modinha, são igrejas que parecem um pub, parecem um clube noturno. Parede pintada de preto, luzes psicodélicas, som de 40, 50 mil reais, 100 mil reais. Banda contratada para vir tocar cada final de semana. Pregador mega power, sempre pregação coaching, né, para você sair para cima. Então, você é demais, Deus está interessado em você, você é o cara. E a pregação de arrependimento, sacrifício e quebrantamento, varre para debaixo do tapete. Igreja não é casa de show, não é lugar para você se sentir somente, né, o melhor, a última cocada do pacote. Igreja é uma família. Eu pergunto, que família os filhos escolhem? Não, nós vamos mudar de família porque essa aqui não está me agradando. Isso é uma família sadia? Eu vou trocar de pais. Esses aqui não são ricos? O rico é rico, né, rico? O apelido do Ricardo é rico, então não dá para dizer, né? Mas não nada na grana, não tem uma limusine na garagem, não tem uma mansão na praia. Eu vou trocar de pai. Você não faz isso. Somente um monstro ia pensar dessa forma. Compreende? Então, igreja é família. E uma das coisas que eu gosto de dizer, amado, você não escolhe igreja. O certo é você perguntar para Deus, Deus, onde você quer que eu te sirva? Você escolher uma igreja para você, conforme o teu gosto, isso é uma mentalidade podre.
Igreja é um lugar onde você tem que, sim, dar suporte para o teu irmão e aguentar, às vezes, eles. Aguentar o pastor com as mesmas ilustrações, ano após ano, né? Ou que prega uma hora, que nem eu preguei, já passou 25 minutos, que nem eu preguei domingo passado, o pastor pregou uma hora, mas tá bom, a gente aguenta ele. Ou outro irmãozinho, com as mesmas manias, e se diz assim, Senhor, o Senhor ama essa pessoa, o Senhor morreu por ela, então me ajude a amá-la e servi-la. Portanto, com toda humildade e mansidão, Efésios 4:2, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aguenta teu irmão. Diga para o teu vizinho do lado, você tem que me aguentar. Diga, você tem que me aguentar. Nós estamos aí juntos, comprometidos uns com os outros. Também. Ok. Agora vem, por oposição, honrando uns aos outros, eu já estou terminando. Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, aí chega o irmão com um carro preto, bonito, assim, lustroso. Eu nem vou olhar para ele. Né? E aí o Ricardo não, o irmão, né? Vem todo pomposo, sai do carro assim, né? Pratinha de presbítero no peito, lustrosa. Então, não é para ter inveja, não é para vanglória. Se me respeita. Em vez de ficar se vangloriando, nós devemos o quê? Ficar honrando uns aos outros, amados. Olha só, eu estou feliz, digamos assim, digamos que um irmão na igreja, de repente, cresça financeiramente, se torne uma autoridade. Digamos o Guilherme, né? Ele agora com trabalho, ele está escrevendo livros, e já está no 2º para o 3º já, né? Então, eu que tenho vocação para escritor, só escrevi um e estou me patinando para escrever o 2º. Aí eu vou começar a sentir inveja. E aí eu vou botar o Guilherme no escanteio. E digamos que as publicações dele começam a virar best-seller. Eu tenho que achar um jeito de botar o Guilherme no esquecimento. Isso aqui é inveja. Não, pelo contrário, eu tenho que dizer, que bênção, que gostoso que ele está tendo essa autoridade, tendo esse alcance, eu quero o teu sucesso. Então diga assim para o teu vizinho, o teu sucesso é a minha alegria. Diga para o teu vizinho, o teu sucesso é minha alegria. Isso é ser igreja. Eu quero que o Ricardo tenha condição de comprar um carro ainda melhor que o que ele tem. Maravilha! Desculpa usar você de exemplo, Ricardo, tá? Mas é apenas assim uma alegria ver você progredindo também nessas coisas, né? Eu gosto de brincar bastante, então por isso eu estou fazendo essa alusão, porque eu sei que isso não é um problema para nós. Se fosse, eu não faria. Mas vocês entendem essa dimensão. O senhor Gilberto, né, aposentado, ex-bancário, tem uma condição financeira boa. Que bom. É um irmão desprendido, é um irmão abençoado. Todos nós podemos nos alegrar com as vitórias uns dos outros. Por oposição também, Filipenses 2, 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Um dos grandes erros dentro da igreja é que a gente às vezes se acha. A nossa igreja é a melhor igreja de Curitiba. Aquela igreja ali da esquina. Já viu que encrenca deu lá de novo? Estou considerando que nós somos os bons.
Tem algumas denominações, inclusive, que eles só usam o nome da denominação deles, nem dizem cristãos evangélicos. Só a minha denominação. Né? E aí a gente percebe uma certa vanglória. Não, amado. Considera o teu irmão superior a você, ele é mais importante. Uma das coisas que Deus tem tratado na minha vida, eu sei que eu sou uma pessoa bastante inteligente, bastante culta, e algumas vezes o Espírito Santo tem mandado eu calar a boca, dizer assim, ouça o que o outro tem para dizer e pare de se exibir. O Espírito Santo fala assim comigo, às vezes me dá umas lapadas que eu... Né? Eu fico pensando assim, poxa, eu estou me achando. Me acho melhor que os outros. E eu tenho aprendido. Considera o teu irmão superior a você. Não quer dizer para você ter complexo de inferioridade. Eu não sou nada, pobre de mim. Não. Diga assim, eu sou importante. Mas o meu irmão é mais importante que eu. Abençoá-lo, fazê-lo crescer, fazê-lo se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. E não usar as pessoas para os meus próprios interesses. Quantos cristãos machucados porque foram usados por igrejas que só pensam em arrancar a lã deles e mais nada. Outro versículo. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. De novo, dando honra uns aos outros. Sabe, amado, muitas vezes é melhor ficar em segundo plano do que atrair a glória para si. Porque glória pertence a Deus e Deus dá a quem Ele quer. E quando você consegue ser livre de você mesmo, mesmo que você tenha feito a maior parte do serviço, outra pessoa recebeu aplauso e você não ficar magoado com isso, você está amadurecendo. Apenas sirva. A igreja é lugar de servir. A igreja é lugar de se dar uns aos outros. E para terminar, já estamos em 32 minutos. 1 Pedro 4:10, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sabia que os dons que Deus te deu não são para você se achar? Tem gente que quer procurar, que gostaria muito de ser profeta, né? Para chegar, eis que eu te digo. Na verdade, o cara está às vezes profetando, não está profetizando, dando uma profetada. E na verdade ele quer que ele destaque. Oh, Deus fala com aquele homem. E o cara fica lá se achando. Ou aquele que tem dom de cura. Eu vou curar, fazer campanha de milagre, para eu ser o cara que Deus usa. Siga o exemplo de Jesus. Às vezes Jesus curava a pessoa e dizia assim, não fala nada para ninguém. Porque o foco é o serviço. Dom é para serviço. Só tem um dom que serve para nós mesmos, que é o dom de falar em línguas para edificação própria. Fora esse dom, todos os outros é para o próximo. Quando você profetiza é porque Deus quer falar alguma coisa para alguém e você é a boca de Deus. Quando você cura, é para que a outra pessoa seja curada, não para que o teu nome seja colocado numa manchete. Quando você exerce milagres, dom de fé, também é para que outros sejam servidos. E não para o teu nome ficar em destaque. Sirvam uns aos outros. Seja servo. Igreja é lugar de servo. Lugar de pessoa que não está preocupado com o seu nome, não está preocupado com a sua glória, mas está preocupado com a plenitude de Deus na vida dos outros. Que isso seja você. Nossa igreja sendo assim, nossa igreja vivendo nessa dimensão de busca por Deus, esquecidos de nós mesmos,
essa igreja vai cumprir a vontade de Deus. Essa igreja vai prosperar, se for grande ou não for grande, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença é na vida das pessoas que nós tocamos. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai amado, obrigado pela palavra que nos instrui, nos conforta, nos consola, e pedimos a Deus que essa palavra realmente nos faça ser realmente essa igreja que reflete a Tua glória, a Tua presença. Nós Te adoramos, Senhor Deus, Te entregamos esse domingo nas Tuas mãos, pedindo a Deus que nos ajude a viver essa dimensão. Não sermos pessoas fechadas em gueto, isoladas dos outros, mas comprometidas umas com as outras e contigo, Senhor. Me ajuda a ser bênção na vida dos meus irmãos. Me ajuda, Senhor Deus, a dar suporte a eles e também suportá-los nas suas fraquezas. Ó Deus amado, mas que a Tua glória seja manifesta. Nós Te adoramos, nós somos Teus para sempre, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação, a convivência do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe, amados.